With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá a todos os ouvintes. Antes de mais nada, agradecer aos Oucas por estar dando continuidade nesse trabalho incrível. Acompanho ele desde o Hangar 18. Me chamo Akemi Fernandes, sou da cidade de Limeira, São Paulo, interior de São Paulo. Eu vou contar um fato que me aconteceu em 2001, quando eu morava com os meus pais em Balneário Camboriú, Santa Catarina, especificamente no bairro dos Municípios. Cara, só de lembrar daquela noite, eu consigo sentir a mesma energia, né? Morávamos numa casa de material, né? Porque lá no sul as casas geralmente são de madeira. Essa aqui, no qual eu morava, qual aconteceu o acidente, era uma casa de material, era murada, quintal grande, todo fechado, e não tínhamos animais de estimação. Houve uma noite em que eu e meus 2 irmãos estávamos acordados assistindo TV na sala. Nisso eram umas 11 horas, meu padrasto estava quase dormindo e minha mãe estava lendo. Eles estavam no quarto deles, eu e meus irmãos na sala assistindo. Daí quando minha mãe pediu para desligar a TV, que tinha dado a hora de dormir e tal, né? Continuamos acordados, mas com a luz acesa, jogando tazo. Daí que ouvimos alguém chutar a porta da cozinha. No caso, a porta da cozinha era de madeira que dava com um quintal atrás, né? Mas chutava muito, muito forte, cara, muito mesmo. Como se quisesse entrar, estava desesperado, sabe? Eu e meus irmãos, a gente ficou um olhando pra cara do outro, tipo, em choque, né? Tu viu? Tás ouvindo? E tava muito alto mesmo. Depois de alguns chutes, a gente começou a ouvir uns arranhões na porta. Chute e arranhão. Mas não era animal, cara. Não tem como ser um animal aquilo. E muito mesmo um ser humano. E arranhava de cima para baixo. E chutava ao mesmo tempo. Cara, eu juro pela minha vida que é realmente real isso. Dá até agonia, né? Aquilo era chutado e arranhado, mas não parecia animal, né? Era normal, cara. Meus irmãos começaram a chorar. Daí tomei a atitude de chamar meus pais, né? Meu padrasto se levantou e conseguiu ouvir os arranhão. A gente pegou, bati na porta do meu pai e falei, pai, tem alguém batendo na porta. Ele falou, tô escutando. E a gente ficou paralisado, tipo, ele levantou, né? Quis fazer o papel do homem. Ele se levantou, ficou olhando pra gente, ouvindo esses arranhões na porta. E ele não sabia o que fazer, que realmente pegou até ele de surpresa, né? E a gente não sabia o que fazer. E minha mãe também ouviu, né? Isso ficou em torno de uns 5 a 8 minutos, esse barulho terrível. Cara, demorou muito pra gente dormir por causa do barulho. Aí ele cessou, em torno de 5 a 8 minutos. Ele deu uma cessada e parou de vez. A gente demorou um pouco pra pegar no sono, ficou com aquele trauma, né, aquele medo. Aí no outro dia, eu acordei cedo pra ir pro colégio, e eu fiquei com isso na mente, né, meus irmãos. O meu irmão Isaac, ele tinha
8 anos na época e o Denis tinha 6, 7 anos. Aí eu acordei cedo, fui olhar na porta, tinha arranhão. Não tem como eu te mandar foto, porque isso foi em 2001, era muito raro. Nem tinha telefone com câmera na época, né? Mas eu acordei e eu vi os arranhados. A porta estava arranhada de fora a fora, tá? De cima a baixo, na verdade, né? Eu mostrei para os meus pais, chamei eles, mostrei para eles. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam como lidar com aquilo. Aí, como era um povo, os dois eram bem alienados em questão de igreja, assim, e disseram que era o diabo, talvez era o diabo, tal. Eu tentei pesquisar, depois de adulto, claro, eu fui dar uma pesquisada para poder ter uma noção do que era antigamente ali. A cidade de Balneário Camboriú, ela tem mais ou menos seus 62 anos, é uma cidade muito, mas muito nova. Ela começou a ser construída ali pela orla e foi indo para trás, né? E simplesmente era uma mata lá atrás. Eu procurei saber e como é uma cidade pequena, não é aquela cidade centenárias que tem isso, aquilo, aquela história toda para se resumir. Você tem 3 novas mensagens. Olá, todo mundo do podcast. Essa história que eu vou relatar hoje aconteceu comigo e uma amiga minha há uns 2 anos atrás, quando eu morava na cidade de Maringá, que é uma cidade de um tamanho mediano do Paraná. Quando eu conto essa história, ela chega a ser engraçada, mas quando aconteceu foi bem assustador. Era uma época de quaresma e um dia antes desse fato, eu estava na casa de uma amiga minha e ela estava me mostrando uns vídeos que tinham mandado para ela de um cara que tinha ouvido uns barulhos estranhos na casa dele na noite anterior e no outro dia ele viu arranhões pelo muro, uma história assim, né? Eu vi só os vídeos. E a gente ficou comentando essa história e tal, e aí tudo bem. Quando foi no outro dia, a gente saiu. Era umas 8 horas da noite, mais ou menos. A gente foi jantar num shopping, que ficava perto da nossa casa. Nós duas éramos vizinhas de prédio, né? A gente morava na mesma rua, só que eu morava em um edifício e ela em outro. E a gente nem se lembrava mais da história, né? A gente saiu, foi jantar no shopping, que tinha ali perto da nossa casa. E quando a gente estava voltando para casa, era 8 horas, mas estava meio deserto, era um dia de semana, estava bem vazia a cidade. Eu fui chegando próximo ao semáforo, o semáforo estava fechado, e quando eu estava me aproximando do semáforo para parar, eu comecei a avistar algo muito estranho no carro ao lado. Era um ser assim muito estranho, e eu não conseguia identificar o que era aquilo. E a minha amiga, eu estava dirigindo e ela estava do meu lado, no banco do passageiro. E aí, conforme foi se aproximando, eu fiquei meio paralisada, meio em choque. Eu falei pra ela, dá uma olhada ali do lado, o que é aquilo naquele carro? A hora que ela olhou, ela teve a mesma reação que eu. A gente ficou paralisada. E ela só falou assim, Luma, eu acho que é um lobisomem aquilo ali. E aí a gente ficou em choque, olhando e não conseguia identificar o que era aquele ser. Era uma silhueta feminina, só que o rosto era muito estranho. Pra mim, era uma mistura daquele filme O Grito, só que cheio de pelos. E ele tinha uma aparência muito assustadora, sabe? E ao invés de ele olhar pra frente, ele olhava pro lado. Ele tava no banco do motorista e não tinha mais ninguém no carro. E ele ficou olhando pra gente, fixamente, com aquela cara horrível, uma expressão horrível, assim, aquela expressão do grito, só que cheio de pelos, uma coisa muito estranha. Assim, parece que a minha mente não conseguiu ligar o que exatamente era aquilo ali. Eu não consigo descrever em palavras, assim, o que era. Era uma coisa muito, muito estranha. E aí o semáforo abriu, o carro saiu, e eu demorei ainda alguns segundos pra sair com o meu carro, porque a gente tava tão em choque de ter visto aquilo tão estranho ali, e a gente demorou até uns segundos pra sair. A gente ficou, meu Deus, o que é aquilo? Aí nisso que a gente demorou esses segundos, ela falou assim, vai atrás desse carro pra ver o que é, o que tem aquilo lá, porque a gente deve ter visto errado. E a gente voltou, tentamos seguir o carro, mas a gente não conseguiu mais acompanhar o carro.
E ficamos com aquilo. Até hoje a gente não sabe exatamente o que era aquele ser, o que era aquela coisa que estava no carro. A gente lembra, é muito engraçado de lembrar, porque era época de quaresma e parecia um lobisomem, mas um lobisomem dirigindo um carro é muito estranho, né? Se você pensar nisso. Mas foi uma história que aconteceu comigo e uma amiga minha que a gente sempre conta e todo mundo acha muito engraçado. E a gente não tem explicação para o que aconteceu. Mas é algo que ficou marcado, assim, na época que aconteceu. Depois à noite a gente ficou com medo, né? Eu fiquei pensando nisso e tal. Foi meio assustador, assim. Mas hoje, quando a gente lembra, é uma história, assim, engraçada, né? Então é esse um dos relatos que eu tenho. Uma história meio de lobisomem, meio de algo que eu não sei identificar muito bem o que aconteceu. Você tem 2 novas mensagens. Oi, tudo bem? É um prazer poder estar contando meu relato para vocês. Primeiramente, meu nome é Pedro Henrique. Eu tenho 23 anos. Atualmente, eu moro em Taubaté, interior de São Paulo. Os 2 relatos que eu tenho para contar são de quando eu era mais novo, quando eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos. Vamos lá. Primeiro relato, eu era bem novo. Nessa época, minha mãe trabalhava com comércio e eu estudava num colégio adventista, bem no meiozinho, assim, de uma cidadezinha pequena chamada Lorena. Eu estudei num colégio adventista durante mais ou menos uns 2 anos, 3 anos. E como minha mãe viajava muito, era meio difícil eu ver ela em casa, então eu passava muito tempo sozinho. Eu lembro que uma das vezes em que minha mãe iria viajar, ela geralmente conversava comigo e dizia: filho, eu vou ir, tem coisa pra você comer, não sei o quê. E eu lembro que uma dessas vezes eu tinha chegado em casa, era umas 6 da tarde, eu tinha ficado um pouco fora de casa. E quando eu cheguei, minha mãe sentou e conversou: filho, eu tô indo pra São Paulo amanhã, eu volto de noite, tem comida, você se vira aí, qualquer coisa você me liga. Beleza, tudo normal. Eu lembro que naquele dia eu tinha dormido muito mal, mas eu não sabia dizer por quê. Sempre foi uma coisa meio esquisita quando eu ficava sozinho, principalmente no tempo que eu morei naquela casa. Eu lembro que a hora tava demorando muito pra passar. Eu tava com, eu não sei dizer se era de fato ansiedade, mas não tava um dia muito corriqueiro, pelo menos no começo do dia. Lá pelas 9 horas, a gente tinha trocado os professores, eu tinha ido no banheiro, eu não tava me sentindo muito bem, eu joguei uma água no rosto e escutei alguém batendo na porta, né? O intervalo já tinha terminado. E eu falei com o professor, né, que tava auxiliando as pessoas que estavam vindo pra reunião de pais que ia ter. E eu falei que eu não tava me sentindo muito bem e ele me liberou. Quando ele me liberou, eu cheguei em casa, eu tava realmente cansado. Eu lembro que eu entrei no quarto, joguei minha mochila no chão e deitei. Eu tava com um fone de ouvido. Quando eu ia tentar mexer no celular, alguma coisa, eu escutei alguém batendo na porta. Eu tirei o fone e falei: mãe, cheguei, não tô com fome, eu não vou comer agora. Toque, toque, toque de novo. Eu: mãe, precisa de alguma coisa? Toque, toque, toque. Eu fui levantar e falei: mãe, tá tudo bem? Quando eu tava quase colocando a mão na maçaneta, eu lembro que no segundo que eu tava prestes a colocar a mão, eu gelei. E quando eu coloquei a mão, eu só senti muito forte, como se alguém estivesse batendo contra a parede. E no impulso, eu mantive a porta fechada. E alguém tava batendo muito forte na porta, o barulho tava ensurdecedor. E eu fiquei segurando aquela porta com muita força. Eu lembro que eu fiquei frio, sem saber o que fazer. E no ato de coragem e burrice extrema, eu abri a porta com tudo. E não tinha absolutamente nada. Aí que eu gelei por completo. Eu comecei a tremer do fiozinho dos dedos até a cabeça. Eu saí gaguejando: mãe. Eu fui no quarto da minha mãe, não tinha nada. Eu saí pra fora no terreno, não tinha nada. E eu peguei o celular e fui correndo. Voltei pra escola e deixei a porta da casa toda aberta, o portão aberto. Aquele dia eu realmente me tremi inteiro. Eu não sou um cara que acredita muito nesse tipo de coisa, mas ali foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente, por assim dizer.
muito tempo depois, quando eu já era um adulto, na época eu acho que eu tinha meus 18 para 19 anos, eu namorava. A minha namorada, ela tinha vindo passar férias comigo. Nessa época eu não morava com a minha mãe, eu tava morando na casa da família. E como é que funciona lá? É uma casa principal, que fica do lado da piscina. E atrás era onde eu ficava, que era um quartinho para visita, que é um quarto que tem uma cama, a mesa do meu computador e uma porta de vidro fumê, que quem tá de um lado consegue ver quem tá do outro, mas quem tá do lado de fora não consegue ter essa percepção. E a outra porta, que vai de fora, é um quarto, uma sala, que vai da sala pra fora, né, e dá pro terreno. É uma porta de vidro normal. Nessa época era férias e eu tava trabalhando. A minha namorada da época, a Carol, ela tava no PC jogando. E eu fiquei vendo ela jogando e eu acabei pegando sono. E eu acordei com ela meio assustada, conversando comigo e falando: tem alguém na porta. Eu falei: impossível, porque o povo, né, na casa da família era todo mundo muito quietinho, muito... Passou das 20 horas, todo mundo já tá dormindo. O povo meio velho, então eu estranhei. E lá era, tipo, meio afastado, sabe? Bem no interior de Lorena. Era realmente bem afastadinho. E eu levantei, eu comecei a escutar na porta de vidro, bem devagar, como se fosse alguém... Não dando toquezinhos na porta, mas como se alguém estivesse batendo uma chave. Sabe quando você bate chave no vidro? Aquele barulho bem alto, estridente. E eu gelei. Eu gelei de novo, eu senti aquele medo de novo. E literalmente, ela estava sentada no PC, eu tinha levantado, ela estava do lado dela. E tinha a distância da sala e 2 portas de vidro, uma fumei, a outra não, da gente. E conforme eu tomava coragem, né, pra tentar, de qualquer forma, entender o que estava acontecendo, ia cada vez ficando mais distante o barulho. Até que eu tomei coragem de novo, abri a porta, fumei, fui do lado de fora, nada. Um breu desgraçado, literalmente não tinha nada pra você ver. Eu não conseguia enxergar, acho que 4 palmos de distância. E dava pra ver, tipo, certinho a linha da luz, até onde a luz batia no chão. E onde se terminava, né, aquela escuridão. E eu virei as costas pra olhar pra Ana e falar que eu não tinha nada. No momento em que eu virei as costas, na janela, na frente do computador. Toque, toque, toque. Bem lento. E aquela noite a gente não conseguiu dormir. A gente desligou tudo, a gente foi pra casa principal. E a gente ficou lá até... Isso era umas 4 da manhã, a gente ficou até umas 7 da manhã sem conseguir dormir. Só tentando entender o que estava acontecendo. E até hoje, né, eu não faço ideia do que foi isso. Mas esse é o relato que eu tinha pra contar. Eu espero que, caso alguém tenha passado por isso, veja que você não tá sozinho. Eu já passei por isso também. É uma honra poder dividir a minha história. Você tem uma nova mensagem. Olá, pessoal. Eu me chamo Sara. Eu moro em Goiânia, Goiás. E o relato que eu tenho para contar para vocês, ele aconteceu há alguns anos atrás. Hoje eu tenho 26 anos, mas isso aconteceu quando eu estava no ensino fundamental. Eu fui criada pela minha madrinha e pela minha mãe. A minha madrinha, ela era freira, ela saiu do convento, porém ela continuou com os votos dela. Ela saiu para cuidar de mim, ajudar a cuidar de mim, enfim. E nós morávamos juntas, nós 3, num apartamento, só que esse apartamento ficava muito longe do colégio onde eu estudava, que ficava em Campinas. Então, ela decidiu que a gente alugasse uma casa ali por perto, para ficar mais fácil. E assim foi feito. Nós alugamos uma casa ali em Campinas. Para quem não conhece Goiânia, Campinas é um dos primeiros bairros que surgiram aqui. É um dos bairros mais antigos. Então essa casa que nós alugamos, ela tinha um estilo rústico. Ela aparentava ser uma das primeiras casas assim a serem construídas de fato.
Logo que eu entrei, eu senti uma energia ruim. Eu sempre tive uma mediunidade aflorada quando eu era pequena. Hoje, nem tanto, porque eu já tenho 26 anos. Então, vai diminuindo, né, com o passar dos anos. Mas naquela época eu sentia bastante coisa. Mas eu pensei, é coisa da minha cabeça. Eu já estava acostumada a passar por tantas situações que eu pensei, vou ignorar. Eu preciso estudar próximo ao colégio e eu preciso passar por essa situação. E assim foi feito. Logo no início, eu já comecei a escutar barulhos de madrugada. Sensação de que alguém estava me observando o tempo todo. Principalmente quando eu ficava sozinha em casa ou durante a noite no quarto. Mas eu ignorava aquilo e vida que segue. Até que uma moça entrou em contato comigo no sonho. Essa moça, ela disse que ela era a moradora daquela casa e que ela queria que a gente saísse lá, porque senão ela iria tomar medidas drásticas. Ela iria fazer mal pra gente se a gente não saísse de lá. Eu ignorei. Não é a coisa mais certa a ser feita, mas eu ignorei. Eu apenas comentei com a minha madrinha, mas a minha madrinha, ela era freira. Eu falo era porque ela faleceu. Vai fazer 2 anos. Mas ela chegou a entrar no convento, ela viu sessões de exorcismo e ela chegou a comentar comigo que sim, é real, mas é muito raro. Então, na maioria das vezes, ela sempre buscava uma explicação científica para aquilo. E foi o que ela me disse. É coisa da sua cabeça, reza mais, vai passar. E aí eu, tudo bem, vou ignorar. Só que eu não deveria ter ignorado aquele aviso. Depois daquele aviso, a minha mãe começou a ficar fissurada pela cisterna. A cisterna era um local onde nós lavávamos roupa, estendia, era um local coberto. E ela gostava de dormir nessa cisterna, literalmente em cima da cisterna. Ela dizia que consertava a coluna dela. E ela não dormia no quarto dela. O quarto dela estava empilhado, as roupas dela, porque ela não havia comprado nem guarda-roupa, porque ela nem sequer passava tempo no quarto dela. Ela literalmente só ficava nessa cisterna gelada e escura o tempo todo. E ela começou a ter comportamentos como urinar atrás da casa, confusão mental. Eu e minha madrinha adoecemos fisicamente. Eu dei febre de alucinar, ver aquelas aranhas caranguejeiras subindo pelas paredes, por todas as paredes, inúmeras aranhas. Enfim, foi horrível. A minha madrinha desenvolveu algum tipo de bactéria vinda daquela água da cisterna também, que ela vomitava tudo que ela comia. E a gente não sabia o que estava acontecendo. A minha mãe precisou de internação psiquiátrica, do tanto que ela adoeceu, de fato. E, ok, minha madrinha resolveu ir rezar, sabe? Além do fato de ficar próximo ao colégio, ela também gostava de ficar próximo à matriz de Campinas. Então ela ia à igreja todo santo dia. Então, alguns dias eu ficava sozinha depois que eu voltava da escola. A minha mãe saía. Isso foi antes dela sofrer a internação, tá? Ela saía pra fazer compras, enfim, ela também já não estava aguentando ficar muito tempo na casa, além do tempo que ela passava na cisterna. E a minha madrinha ia pra missa e eu ficava lá sozinha. E num belo dia eu resolvi fazer um mousse de maracujá. Vou fazer um mousse. E eu cruzei o corredor. Só que quando eu cruzava esse corredor, do meu lado esquerdo ficava esse quarto da minha mãe, onde estavam as roupas empilhadas, né? E eu vi de canto de olho a mesma moça do meu sonho. Ela tinha cabelo preto, curtinho, liso, as roupas normais, roupas de ficar em casa, e ela tava mexendo nas roupas da minha mãe, como quem estivesse procurando alguma coisa ali pra pegar, pra vestir, sabe? Procurando algo pra ela usar. E ela me olhou, só que quando eu pisquei o olho e olhei de novo, ela tinha sumido. Aí eu entrei em pânico, porque até então eram sensações, eram sonhos, eram barulhos, mas ali eu tinha visto. Então, eu peguei o telefone e liguei pra minha amiga. Naquela época era comum a gente
ligar, né? Não era comum WhatsApp, essas coisas. E eu liguei, amiga, pelo amor de Deus, eu acabei de ver uma mulher aqui na casa e eu tô sozinha, pelo amor de Deus, fica no telefone comigo. Na hora que ela atendeu e ela, calma, Sara, vai ficar tudo bem, eu tô aqui no telefone com você. As portas e as janelas da casa começaram a bater com muita força. Muita força. Pá, pá, pá. E na casa dela também. Na casa dela também começou a bater. Eu não sei como explicar isso. Eu não sei que entidade era essa que tinha esse poder todo. Só sei que ela entrou em pânico e desligou o telefone e me largou sozinha ali. E ok, eu entendo ela. Ela ficou apavorada. Eu esperei minha madrinha chegar da missa e eu falei com ela. E a gente já tava passando, né, por aquela doençaiada toda. Minha mãe daquele jeito. Depois ela teve que ser internada na clínica de repouso. Porque ela tava com muita confusão mental, ela não saía da cisterna. A casa fedia xixi, sabe? Porque ela fazia xixi, ela não usava um banheiro. Não parecia minha mãe, sabe? E ela comunicou de novo comigo pelo sonho, falando pra gente ir embora novamente. E aí eu perguntei pra ela, você faleceu nessa casa? E aí ela falou que sim, que ela faleceu naquela casa. E ela havia sido eletrocutada no banheiro. E detalhe, que eu ainda não havia contado, é que nos 3 meses que a gente conseguiu ficar naquela casa, a gente teve que trocar de chuveiro no mínimo 30 vezes. Era toda hora queimando o chuveiro. Toda hora. E não é barato, não é fácil. 3 mulheres ali sozinhas trocando chuveiro, tendo que chamar pessoas pra arrumarem, enfim. E eu cheguei na minha madrinha e eu falei, madrinha Lourdes, a gente precisa sair daqui, não tá dando. E ela, uma das freiras mais incrédulas do mundo, nessa hora ela acreditou e ela falou, tudo bem, vamos sair daqui. Ela não quis admitir que era alguma coisa de fato acontecendo, mas ela concordou em ir embora, porque a gente sabia que tinha algo ali. E eu cheguei no homem que alugou a casa pra gente, e eu abri o jogo com ele, eu perguntei se alguém de fato havia morrido ali, e ele falou que sim. Pediu perdão por não ter contado, mas que ele estava com medo de atrapalhar no aluguel da casa. Ele falou que a moça que tinha falecido ali, ela tinha sido eletrocutada no banheiro, mas que perguntou se tinha acontecido alguma coisa conosco lá. Eu falei que sim, que inclusive minha mãe tinha sido internada numa clínica de repouso. Ele liberou a gente da multa, né, contratual, porque se a gente sair antes dos 12 meses, tem que pagar uma multa. A gente conseguiu sair com 3 meses dali. Foi o máximo que a gente conseguiu ficar naquela casa. E assim que nós saímos daquela casa, tudo voltou ao normal. A minha mãe melhorou, a minha madrinha sarou, eu sarei. E sinceramente eu nunca mais tive curiosidade de voltar naquela casa. Não quero saber como está aquela casa. Desejo muito que ela tenha sido demolida, porque eu não desejo que alguém esteja morando nela, que alguém tenha que passar por isso. Ver a minha mãe naquela situação foi desesperador. E, bom, é esse o relato que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada, pessoal. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Eita lasqueira, rapaz do céu. Gente, estamos chegando ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final.
e pra você também que mandou esses relatos assustadores de hoje. Gente, eu tava vendo aqui agora, estamos quase chegando a 100 episódios, hein? 100 episódios de relatos dos ouvintes, né? A gente tem muitos outros episódios aí. Aliás, eu sei que tem muita gente que me segue até antes do podcast, né? Desse podcast aqui, eu fazia outro, que era o Hangar 18. Foi minha porta de entrada, né? Pra Podosfera. E se você não conhece, aproveita, conhece lá, tá? Todos os episódios estão no ar ainda. E, gente, cara, o que eu quero falar pra vocês? Pedir um presente, então, já que a gente tá fazendo 100 episódios, eu pedi pra vocês, quem puder, entra no aplicativo do Spotify e dá 5 estrelinhas pra gente. A gente tem dentro do Spotify tem um negócio de tipo Uber, né? Que você bota lá estrelinhas, assim, pra ver quanto foi a corrida. Então dá 5 estrelinhas aí pra essa corrida do além, né? Que te leva aí a outros mundos distantes. Se puder, dá essa força, que é legal, porque assim, dessa maneira, o Spotify mostra o nosso podcast pra mais pessoas, né? E quanto mais pessoas conhecerem nosso podcast, mais relatos a gente vai receber, né? Mais relatos a gente recebe, mais histórias boas, né? Mais é aquela história do quer rir, tem que fazer rir, certo? Então é isso, uma mão lava a outra. Aqui, aliás, no caso aqui tinha que ser tipo, quem quer chorar tem que fazer chorar. Então ajuda a gente aí pra gente conseguir mais histórias legais através do aplicativo do Spotify. Aí se você estiver ouvindo por outro aplicativo, de outra maneira, não sei como você tá escutando aí, né? Às vezes é uma transcomunicação, não sei. Mas aproveita, deixa um comentário, compartilha aí com um amigo, segue a gente nas redes sociais. Essas coisas ajudam demais, vocês não têm noção, né? A divulgação dos próprios ouvintes é uma coisa que, sem ela, a gente não teria ninguém ouvindo, né? Estaria fazendo um podcast pras paredes, né? Então, é isso. Se você quiser falar comigo, é só clicar aqui no link que tá na descrição para falar no WhatsApp diretamente. Ou se você quiser apoiar o podcast, entrar pro nosso grupo, que tá cada vez mais bombando, tá demais. É muita história pra contar lá, é muita resenha. Só você também clicar aqui no link pra cair lá no nosso Apoia-se, beleza? Te espero semana que vem, se tudo der certo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.